Neste vídeo, nós vamos falar de expressão. Nós vamos fazer uma série de vídeos para tratarmos deste assunto tão importante na interpretação musical. Nós vamos agora tratar de expressão neste vídeo, mas fazendo uma análise breve das suas características de modo geral. Depois, teremos vídeos específicos para falarmos de andamento, dinâmica, articulação, que são aspectos da expressão. É importante mencionar que nós vamos tratar desse assunto, mas de uma forma bem singela, sem a pretensão de apresentar um conteúdo aprofundado dos fundamentos teóricos práticos do tema expressão. Embora a expressão musical seja um tema de extrema importância, até há pouco tempo nós, músicos e organistas da congregação, não dávamos à expressão musical a atenção merecida. Nós negligenciávamos aspectos da interpretação musical, imprimindo pouca importância à execução em bom estilo, com a forma de expressão própria de cada música, de cada hino, de acordo com a intenção do compositor. Tocar bem não se restringe apenas à execução correta de notas e ritmo. Tocar notas e ritmo corretamente não é o bastante para transmitir o sentimento, traduzir a impressão da mensagem musical. É como a leitura de um texto. Se eu ler um texto como um robô, sem fazer as pontuações, provavelmente a transmissão da mensagem, a transmissão da intenção do texto ficará prejudicada ou poderá até gerar dúvida na interpretação. A título de ilustração da importância da expressão, para se compreender a leitura de um texto, é necessário fazer-se pontuações, promovendo o sentido de afirmação, exclamação, interrogação, vírgula e até mesmo a conclusão num ponto final, né? De acordo com a vontade de enfatizar uma ideia, a ideia do texto. Por exemplo, se eu te pergunto se você aceita uma viagem de presente, se você realmente quer, se você realmente aceitar, você vai responder: aceito, obrigada. Agora, se você falar estas mesmas palavras, mas com uma expressão diferente, se você responder, aceito, obrigada, o que tem em comum entre essas duas respostas? As palavras são as mesmas, aceito e obrigada. Mas o que elas têm de diferente? O sentido que foi imprimido a elas. E o que provocou essa mudança de sentido? Foi exatamente a pontuação, a entonação da voz, a intensidade, a articulação, enfim, a expressão. Então, assim como nas palavras, é a expressão que dá sentido à música. Ou seja, tocar com expressão é tocar com a sutileza de uma conversa. Qual é a velocidade, a intensidade? Intensidade é o volume de voz. Qual é a altura? A altura diz respeito a grave, médio e agudo. A forma de expressão facial, isso quando se lê um texto, né? Quando se fala alguma coisa, a expressão facial também altera o resultado do que se fala.
Por exemplo, quando você nem precisa estar ouvindo, olhando a pessoa, vendo a pessoa. Quando você conversa com alguém ao telefone, se a pessoa fala com um sorriso na face, a voz, o resultado é um. Se a pessoa fala com a fisionomia fechada, o resultado é outro. Então, agora, por exemplo, olha, a única coisa que eu alterei agora é que eu abri um sorriso. Viu como muda no resultado da voz? Então, até para a expressão musical, então não basta eu tocar notas e ritmo corretamente. Posso até tocar notas e ritmo correto. Do ponto de vista destes aspectos, pode até estar correto, mas será que eu vou conseguir transmitir a mensagem musical, transmitir o sentimento da música, traduzir a impressão através dos sons? Vamos ouvir, por exemplo, um hino de súplica. Por exemplo, o hino 106. O hino 106 é um hino de oração, um hino de súplica. Será como é que a gente deve fazer uma súplica? Será como é que a gente deve fazer um pedido? Eu vou agora tocar e você vai fazer a avaliação. Será que eu consegui expressar a mensagem da súplica, do pedido? Olha como eu vou tocar. Então, toquei notas corretas, ritmo correto, mas será que da forma como eu toquei, o andamento, a intensidade, o contorno das frases, a dinâmica, será que tudo isso foi de acordo com a mensagem de uma súplica, de um pedido, de uma pessoa que se dirige precisando de algo? Creio que não, não é? Então, eu executar o hino desta forma, eu apenas digitei a partitura, mas eu não transmiti a mensagem que a música se propõe, a mensagem que o hino propõe. Música é arte de transmitir sentimentos, traduzir impressões através do som. Ou seja, música é uma forma de expressar sentimentos. E existe uma infinidade de sentimentos a serem expressos por meio da música. Então, não é tocar tudo da mesma forma, porque sentimentos diversos devem ser expressos de formas diversas. O nosso objetivo, no nosso estudo aqui de aprimoramento, é aprimorar o louvor na congregação, na interpretação e expressão na execução dos hinos. E o que significa expressão? O que vem a ser expressão? Expressão é um conjunto de características que podem variar de acordo com a interpretação. A expressão envolve variações de andamento. Andamento é a cinética musical. Envolve também variações de intensidade. Intensidade é a dinâmica. Na dinâmica, nós vamos fazer um colorido, um crescendo, um diminuindo do volume de som. Também envolve variações de articulação. E o que é articulação? É a forma de se pronunciar cada som. É a forma de encadear um som com o outro. Isso é a articulação. Como que eu vou
unir um som ao outro. Por isso é que nós estamos trabalhando desde o início dos nossos estudos o toque ligado, com tanta ênfase. Segura uma nota até a outra tocar, segura uma nota até a outra tocar, né? Isso diz respeito à articulação, que é um dos aspectos da expressão. Pois bem, em geral, o compositor de uma obra fornece na partitura os sinais que indicam como que a música deverá ser executada. Contudo, não significa que existe apenas uma forma de expressão, uma forma de interpretar aquela música. Porque música é arte. A arte depende da percepção do intérprete, depende da emoção do intérprete. Pode ser que a mesma pessoa, o mesmo intérprete, execute uma obra musical, a mesma obra musical, de forma diferente, a depender do seu estado emocional. Tem dia que a gente está com o estado de ânimo mais alegre. Então, o meu estado emocional é e isso influencia diretamente na percepção que eu terei da música. Outro dia, meu estado de humor já pode não estar tão bem, pode ser que eu não esteja com tanto ânimo, com tanta alegria. Isso vai influenciar na maneira de eu interpretar a música. Agora, seja no dia de mais alegria, mais ânimo, ou seja, no dia de menos alegria, de menos ânimo, o interessante é que a interpretação seja capaz de transmitir a intenção do compositor e as emoções do intérprete. Não devemos tocar mecanicamente, como eu fiz aquela demonstração do hino 106. Pois bem, então a interpretação não existe uma forma correta e todas as demais estariam erradas. Não é isso. A interpretação pode até variar de acordo com a percepção do intérprete. Agora, o interessante é que a música seja interpretada de forma a transmitir a intenção do compositor e as emoções do intérprete. Neste sentido de que não existe apenas uma forma de interpretação, vamos citar como exemplo o hino 384. No hino 384, olha só qual é o hino 384. Ó. Pessoas de extrema capacidade musical, de conhecimento respeitadíssimo, interpretam que esse hino deve ser executado de forma alegre, com júbilo, com intensidade brilhante, já que ele expressa nossa gratidão ao Senhor Jesus, o justo que nos resgatou. Olha como que é a letra desse hino. Já na estrofe, nós temos aqui, ó. Olha, glória a Jesus, o justo que nos resgatou. Olha o coro. Nos resgatou e nos lavou com seu precioso sangue, Cristo Redentor. Nos libertou, nos salvou do mundo e do pecado, Cristo o Salvador. Quer dizer, vamos glorificar. Estamos salvos do mundo e do pecado. O Senhor nos resgatou. Glória a Jesus, o justo que nos resgatou. Já não bastasse a beleza da letra, quem defende que a interpretação deve se dar de forma alegre, também justifica na riqueza da estrutura da composição. Olha, a composição toda está recheada de notas de curta duração.
Além disso, quanto à melodia, olha a riqueza do entrelaçamento das linhas melódicas das vozes. Olha, baixo faz uma verdadeira sequência aqui em graus conjuntos, chegando quase a completar uma escalinha. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Olha o que acontece aqui no coro. O diálogo entre as vozes, entre tenor, contralto, é uma verdadeira brincadeira que eles exibem toda a beleza da sequência de sons aqui do contralto, do tenor, do baixo. Estas respostas, sem dúvida, expressam uma alegria sem economia. Então, quem defende esta interpretação justifica que todas essas características que nós mencionamos estão a indicar que o hino deve ser executado com caráter alegre, intensidade variando de meio forte para forte, resultando uma interpretação mais ou menos assim. Mas, por outro lado, também há excelentes opiniões que defendem que esse hino deve ser interpretado com expressão mais melancólica, já que expressa o sofrimento do Senhor Jesus, que suportou dura morte na cruz para resgatar as nossas almas. Portanto, considerando essa outra percepção do intérprete, o hino deve ser executado com caráter de humildade, já com uma intensidade mais suave, resultando uma execução bem mais profunda, mais ou menos assim. Então, foram duas interpretações totalmente diferentes. Agora, uma está certa e a outra está errada? Não, as duas formas estão corretas. O importante é que cada forma de interpretação consiga realmente transmitir a intenção do compositor, a percepção do intérprete. O que não podemos é fazer uma execução mecânica, uma execução que eu não consiga transmitir a mensagem, traduzir a impressão. Nós devemos interpretar os hinos como uma forma de expressão, de comunicação com Deus,
seja ela música de louvor, seja de súplica, e também uma comunicação com o ouvinte. Aquele que ouve a música bem interpretada é capaz de compreender a mensagem, o sentimento que a música busca transmitir. Então, a organista deve se atentar bastante para a interpretação dos hinos. A utilização dessas características, como andamento, que é a velocidade da música, intensidade, que é o volume de som, a dinâmica, né, dentro de intensidade, as formas de se articular os sons, quer seja ligadinho ou não ligado, non legato, que nós vamos ver com detalhes nos próximos vídeos, cada característica dessa daí. Então, não somos digitadoras de teclado, somos intérpretes da música para louvor e súplica a Deus. E assim nós devemos executar os hinos de forma a transmitir esses sentimentos, traduzir as impressões através do som. E olha que interessante, é o intérprete quem vai transmitir esse sentimento, traduzir essa impressão por meio da execução da música. Para tanto, o intérprete tem que ser a primeira pessoa a sentir. O intérprete deve mergulhar no universo da música, sentir a sensação, o sentimento ou a impressão que a música deve traduzir, para depois ele conseguir transmitir e afetar de alguma forma o ouvinte. E interessante que se o intérprete conseguir afetar o ouvinte, quer dizer, se ele conseguir fazer com que o ouvinte sinta a impressão da música, o sentimento da música, depois de o ouvinte ser afetado, a música, a arte, ela se materializa, quer dizer, a música não vai ser simplesmente a arte do som ou do silêncio. A música vai ser capaz de construir pensamentos, sentimentos na pessoa que ouve. Então, estas características da execução andamento, intensidade, articulação e outras variações que visam transmitir os sentimentos e traduzir as impressões através do som, nós devemos dar bastante atenção, bastante capricho a elas. Por isso que nós estamos fazendo essa série de vídeos nos quais eu pareço até ser repetitiva, mas a intenção é para transmitir realmente a importância desses elementos, destas características na execução musical. A interpretação dos hinos deve se orientar de acordo com a inspiração da poesia. É a letra, é a poesia que vai nos orientar a respeito da forma como o hino deve ser interpretado. Aqui nas primeiras páginas do nosso hinário, nas instruções de utilização do hinário, consta a recomendação de que a interpretação dos hinos, no que diz respeito à intensidade do som e à forma de execução, independentemente da fórmula de compasso, deve ser adequada à inspiração da poesia. Que significa isso? Significa que recomenda-se tocar sempre considerando a poesia dos hinos. Então, olha só, os hinos fazem parte de um grande estilo, que é o estilo de música sacra. Agora, dentro deste grande conjunto, dentro da música sacra, nós temos hinos aí de louvor, que demonstram glorificação, demonstração de amor,
E temos também hinos de súplicas. São hinos nos quais há clamor, pedido, imploração. Cada um desses estilos deve ser interpretado de modo peculiar. E é a poesia do hino que determinará a expressão adequada à execução, visando transmitir a verdadeira intenção da composição. Vamos ver um exemplo? O hino 15. Vamos analisar a poesia do hino 15. Olha só, vamos fazer a leitura. Ó, alma que choras, com grande amargor. Imagina uma pessoa que está chorando com amargura de alma. Vamos ver como é que a gente se dirige a ela, o respeito que a gente fala com ela, o volume de som da nossa fala, até a velocidade das nossas palavras, não é? Tudo isso influencia. Vamos imaginar a gente conversando, lendo essa poesia, como se isso aqui, vamos viver a poesia, vamos viver esse poema, isso que está escrito, vamos nos imaginar numa situação real, conversando com a pessoa. Ó, alma que choras com grande amargor. Olha, a alma está amargurada. Se queres alívio, recorre ao Senhor. A Ele implorando, conforto acharás. Graça e virtude e vida terás. Não precisa nem a gente ler o restante do hino, que já deu para a gente compreender a intenção desta composição, a intenção dessa música. Será que para eu transmitir esses sentimentos, qual deve ser a intensidade? Creio que uma intensidade mais suave, não é? Como que eu vou falar essas palavras? Nós vamos falar essas palavras ligando bem uma sílaba à outra, uma palavra à outra, ligando bem de uma para outra. Então, a intensidade, e agora, será qual é a velocidade das nossas palavras? Será que eu vou chegar falando com uma pessoa assim, ó, alma que choras com grande amargor, se queres alívio, recorre ao Senhor? Faz sentido? Não. Então, até a velocidade também, não precisa ser aquela velocidade lenta, quase parando, não é isso. Mas também é uma velocidade, é uma forma mais tranquila de se falar, até mesmo em respeito ao sentimento de quem chora com grande amargor, não é? Então, a forma de se expressar isso daqui, então eu vou ter que executar com mais suavidade, bem ligado, sustentando bem cada nota, ligadinha com a outra, e num andamento também mais tranquilo, ó. Mas outros são os hinos? Melhor,
Vamos dar mais exemplo de hinos com letras sentimentais? Vamos ver o hino 76. O hino 76, olha só a nossa conversa com o Senhor. No hino 76, olha qual é o hino. No hino 76, nós estamos falando assim: Senhor, me dá a sua mão. Eu preciso, neste caminho que leva ao céu, só o Senhor dirige os meus passos. A sua mão é poderosa. Com ela, eu triunfarei. A sua mão me fará habitar na eternal Sião. Eu fico imaginando, eu lendo esse hino, eu fico imaginando nós, na nossa tamanha fragilidade, incapacidade, é como se a gente fosse uma criança. Imagina nós na condição de mãe, uma criança, um filhinho nosso, uma filhinha nossa, totalmente vulnerável, incapaz de se defender por si só, com medo no caminho, pede para nós estender a mão. Eu fico me imaginando na mesma situação, porque nós, no caminho, também somos assim, como uma criança ainda impotente de se defender por si só. E como é que nós vamos pedir para o Senhor nos dar a sua mão? Com toda a humildade. A exemplo do que nós fizemos lá no hino 15. Então, vamos tocar com uma intensidade mais suave. Vamos fazer a expressão entre um piano e um meio forte apenas, não fazer volumes de som muito avançado. Além disso, vamos tocar bem ligando uma notinha com a outra. Vamos fazer também o andamento de forma mais tranquila, nada de atropelado. Então vamos lá? Temos outros hinos com o mesmo sentimento, no mesmo sentido de letras sentimentais, súplicas, por exemplo, o hino 106, 260, 374. Mas, por outro lado, nós temos hinos também que expressam coragem, ânimo, confiança, alegria, e estes devem ser executados de forma a transmitir estes sentimentos. A interpretação já deve ser num andamento um pouco mais alegre, mais rápido, intensidade de meio forte para forte, com as variações de dinâmica aí, né, nesse parâmetro de meio forte para forte, as notas articuladas com bastante ênfase para o fraseado moldar a poesia com vigor. Então vamos ver, por exemplo, o hino 50. Olha a alegria desse hino 50. Glória a Jesus, aleluia. O hino todo está glorificando a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao grande Rei. Glória por todo sempre a Cristo eu darei. Será que a gente vai falar? Olha o coro.
Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel. Será que a gente vai falar glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel? Ah, não tá me convencendo que você tá alegre não, né? Então, vamos executar de acordo com a intenção da poesia. E a intenção da poesia foi justamente muita alegria, mas muita alegria mesmo. Então vamos ver como seria? Ah, viu que alegria? Que ânimo! Muito bem. Então a interpretação ela vai se guiar pela poesia do hino. Então, primeiro é importante ler a poesia do hino. Depois que a gente conseguir extrair o sentido da interpretação pela poesia, é que nós vamos saber como a gente vai imprimir todas essas características da expressão. O Manual de Orientação Orquestral da Congregação traz sugestão para o estudo dos hinos. E a ordem, a sequência do estudo para interpretação é primeiro ler, depois cantar e por último tocar. Então, a leitura, o que é ler? Você vai ler atentamente a poesia para compreender o que é que será cantado. Será qual que é mesmo o sentido desse hino? Depois que você compreender a poesia, qual que é o sentido do hino, aí você canta. Você vai cantar de acordo com esse propósito, com esta proposta do hino. Por último, você vai tocar consciente do fundamento e da proposta do sentimento do hino. E quando você toca, você vai imitar tudo que você fez no canto, porque através do canto a gente consegue se expressar muito melhor do que o que a gente faz no instrumento. E nós vamos tratar desses 3 passos no próximo vídeo. E teremos outros tantos vídeos para tratar de todas as demais características da expressão. Aguardo você lá!